Olá, irmãos, graça e paz. Meu nome é Felipe Ferreira e é com muita alegria, com muita gratidão no coração que eu estou aqui para trazer uma palavra para vocês. Amém? Eu convido a vocês a estarem nos seguindo no YouTube, que é o canal do Verbo da Vida Belo Horizonte, e também nos seguindo lá no Instagram, que também é a página do Verbo BH, ok? E a palavra de hoje eu vou falar sobre a redenção e os seus efeitos. E para entrar no assunto da redenção, nós precisamos saber, então, como que o homem, de onde surgiu, ou por que a necessidade da redenção. Amém? Amém? E para isso, a palavra vai nos mostrar como que o homem foi criado. Lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, nós podemos ler e nós podemos entender a criação de Deus, e no meio dessa criação, e para o ápice dessa criação, a criação do homem, a criação da humanidade. Em Gênesis 1, 26, vai falar que o homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Amém? Quando você trata de Gênesis 1 e Gênesis 2, nós estamos vendo e podemos ter na palavra de Deus a criação da humanidade. Bom, e como toda a criação de Deus, ela é boa, ela é perfeita. Bom, então nós entendemos que a criação, que a humanidade foi criada em um estado perfeito, ok? Vamos entender melhor isso. Gênesis 1 e Gênesis 2 vai falar sobre a criação. Tudo que Deus criou é bom e o homem foi criado, então, e colocado, formado do pó da terra e colocado nessa terra. E vamos ver alguns pontos dessa criação. Vamos entender que dessa criação, o homem foi criado à imagem e semelhança do Pai. A imagem exatamente para refletir a imagem do Pai aqui na terra. E semelhança, o que quer dizer? Semelhança quer dizer da mesma espécie, da mesma natureza. O homem então foi criado à imagem de Deus e à semelhança do próprio Deus para viver aqui nessa terra. Então o homem foi criado totalmente justo, o homem foi criado totalmente limpo, o homem foi criado em santidade, totalmente santo. Não tinha nada de errado com o homem, não tinha nada de errado com a humanidade. Ao homem foi dado autoridade, governo sobre a terra. Ok? Bom, Felipe, no meio dessa perfeição toda, do homem ser criado, exatamente como Deus, debaixo de toda essa perfeição, onde entra então o assunto da redenção? Onde que então existe a necessidade da redenção? Bom, você lê Gênesis 1 e Gênesis 2, você vê o homem sendo criado, a perfeita imagem de Deus, na presença de Deus. Amém? Você vê o homem ali totalmente na glória de Deus. Mas quando você já chega em Gênesis, no capítulo 3, vai ser tratado no capítulo 3 sobre a queda do homem, onde o homem desobedece a Deus. O homem foi enganado por Satanás, e porque o homem deu ouvidos, deu crédito àquilo que Satanás disse, ele desobedeceu a Deus. Deus deu uma ordem ao homem: não coma da árvore da vida, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, Satanás enganou o homem para comer exatamente da árvore do conhecimento do bem e do mal, coisa que Deus falou para não fazer. Então o homem dá ouvido, dá crédito ao que Satanás disse, e ele desobedece a palavra de Deus, desobedece aquilo que Deus deixou como ordem. Exatamente quando ele desobedece, o homem cai no pecado. Acontecem algumas coisas aqui que eu quero relatar com vocês, basicamente, rapidamente aqui, de uma forma bem rápida. O homem, ele então cai, ele entra, ele peca contra Deus, ele se rebela contra Deus, contra a palavra de Deus. E acontecem algumas coisas aqui. Uma delas é que o homem da vida eterna que ele recebeu de Deus, ele passa para a morte. Depois que ele desobedece, ele passa da vida para a morte. Agora, a morte começa a reinar sobre a terra, sobre a vida do homem. E o que significa morte? Morte significa separação. Separação do homem de Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E foi exatamente por causa do pecado, o homem foi separado de Deus. Isso significa morte. E o homem estava
morto eternamente. O que significa? Exatamente separado de Deus eternamente. Isso é muito sério. Talvez nenhum homem mesmo saiba dessa seriedade. Talvez nenhum homem mesmo tenha na sua mente natural a capacidade de entender a seriedade disso, de viver eternamente separado de Deus. Bom, mas Deus, Ele é totalmente sábio. Deus, Ele é totalmente inteligente, Ele que nos criou, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele sabia que o homem precisaria de um Salvador. Precisaria da redenção. Alguém iria precisar pagar o preço pelo pecado do homem. Talvez nenhum homem mesmo tivesse consciência disso, mas Deus sabia que precisava. Mas agora, quem poderá nos salvar, né? Como no Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? E aqui nós estamos falando da palavra de Deus, é quem poderá nos salvar. Porque Paulo mesmo, relatando aos romanos, ele vai colocar todos os homens numa posição que pelo mesmo destino, que é a morte eterna. Toda a humanidade estava destinada à morte eterna. Não tinha nenhum justo sequer. Paulo vai falar isso aos romanos, nos primeiros capítulos. E então, quem vai poder salvar a humanidade? Quem vai poder salvar esse homem? Quem vai vir, então, vai redimir esse homem? Bom, exatamente agora, nós vamos entrar para falar das boas novas, do Evangelho, que é Jesus Cristo. Ele, exatamente, é quem veio nos salvar. Ele é Cristo, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Exatamente, Ele veio nos salvar. Por que Ele? Exatamente, Deus entendia que precisava de uma redenção, que o homem precisava da redenção. E não havia na terra nenhum homem que poderia legalmente fazer isso. Exatamente a palavra, que é o próprio Deus, se tornou carne e habitou entre nós e veio aqui na terra. Habitar entre nós. E a palavra de Deus ela é tão grandiosa, ela é tão magnífica, que ela vai tratar desde o nascimento de Jesus. E é interessante que vai falar que o nascimento de Jesus foi de uma forma milagrosa. De uma forma totalmente inesperada. Uma moça virgem recebe a palavra de um anjo de que receberia o poder do Espírito Santo sobre ela. E ela estaria grávida. Grávida. E o nome do menino teria que ser Jesus. Ela recebe essa notícia. Bom, de uma forma milagrosa, Jesus veio à terra. Por que de uma forma milagrosa? Porque ele não conheceu o pecado. Nele não se achou pecado algum. Então, até para o nascimento dele, teria que ser de uma forma milagrosa. Teria que ser de uma experiência sobrenatural para não ter contato com o pecado. Exatamente porque, depois que o homem desobedece a Deus, depois que o homem está em queda, ele perdeu toda a justiça de Deus, ele perdeu toda a santidade em Deus, ele perdeu toda a vida de Deus, e agora o homem passou a viver segundo a sua natureza pecaminosa. Da natureza de Deus que o homem tinha, ele perdeu essa natureza de Deus. E agora ele passou a viver segundo uma natureza pecaminosa. Ele passou a viver segundo os seus pensamentos corruptos, os seus pensamentos malignos. E agora, quem haveria na terra para salvar o homem? Bom, exatamente dessa forma milagrosa Jesus veio, para que ele não tivesse nenhum contato com o pecado. Nada de pecado ele não poderia ter. E de uma forma milagrosa ele nasce. E é interessante que ele veio com um propósito. O propósito de Jesus aqui é tirar o pecado do mundo. Em João 1, 29, nós vamos ver que João Batista, ele simplesmente vê Jesus e ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo, ele que veio nos salvar. Amém? E lá em João 3,16, eu quero ler para vocês que diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, por que está dizendo isso esse versículo? Porque aquele que não crê, ele já está na morte eterna, ele já está em morte.
Mas aquele que crê recebe a vida eterna. Amém? E eu quero falar alguns aspectos do que Jesus veio fazer, o propósito de Jesus aqui na terra. Amém? Olha, a primeira dela foi que ele veio nos substituir. Isso está lá em 2 Coríntios 5, 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O nosso pecado foi colocado em Jesus. O nosso pecado, todo o pecado da humanidade foi colocado em Jesus na cruz do Calvário. Exatamente, ele não conheceu o pecado, nele não tinha pecado algum, mas ele veio e nos substituiu na cruz, ou seja, ele levou sobre si o nosso pecado. Amém? Isso também está em Gálatas 1:4, que diz: o qual, falando de Jesus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Continuando no livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, vai falar assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele subiu no madeiro por mim e por você. Ele foi nos substituir. Nos substituir. Aí é interessante que quando ele sobe naquela cruz, e sobre ele todo o nosso pecado, sobre ele a nossa maldição, acontece o quê? Ele morre a nossa morte. Ele simplesmente ali na cruz, ele está sendo separado de Deus. Exatamente porque o pecado nos separa de Deus, separa o homem de Deus, exatamente ali na cruz. Ele recebendo os nossos pecados, ele estava sendo separado do Pai. Lá em Mateus 27, 46, Jesus vai falar na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? E talvez por muito tempo a gente nem entendia esse versículo. Hoje, graças a Deus pela palavra revelada, pelo Centro de Treinamento Bíblico Rema, e eu convido a você a procurar essa escola se você ainda não conhece. E você que já conhece, venha novamente entender mais a palavra, receber mais a palavra. E nós entendemos hoje que quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ali exatamente foi um momento que ele já estava separado do Pai. Já não havia conexão de Jesus com o Pai mais. Ele morreu a nossa morte, porque estávamos separados do Pai. Vamos continuar. Olha só, as nossas doenças e enfermidades foram colocadas sobre ele. Entende, irmão? Por causa da desobediência do homem, a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, a miséria entrou no mundo, a pobreza entrou no mundo, as doenças e enfermidades, todas essas coisas entraram no mundo depois da desobediência do homem. Porque o homem, ele tinha autoridade para governar o mundo, mas depois que ele desobedece a Deus, agora ele passa a ser governado. Ele passa a ser governado, e o Deus deste século é Satanás. O Deus deste século. Quem se tornou, então, quem tem agora a autoridade no mundo, passou a ser o diabo. E agora o homem, ele é governado por esse novo sistema corrupto, ok? Então Jesus levou na cruz, lembrando, ele foi feito maldição no nosso lugar, na cruz do Calvário. Ele levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados e levou as nossas doenças e enfermidades também na cruz do Calvário. Lá em 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados. Outra coisa que eu amo demais na palavra de Deus é que diz que a nossa pobreza, a nossa miséria foi colocada sobre ele. Isso está lá em 2 Coríntios 8, 9, que diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Aleluia, isso é glorioso, amém, irmãos? Olha só, com tudo isso, ele levando tudo isso na cruz do Calvário, ele nos substituindo a humanidade na cruz do Calvário. Olha só o que acontece. Ao terceiro dia, irmãos, graças a Deus, ao terceiro dia, Jesus é ressuscitado dentre os mortos, para a nossa justificação. E hoje ele está vivo e nos encontraremos com ele, aleluia. Bom, e por que ele fez isso? Por que Jesus teve que fazer isso, irmãos? Como eu já falei antes, precisava de alguém nos salvar. E por que ele fez isso? Ora, para que legalmente
falando de algo, falando de justiça, legalmente fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, trazer ou levar a humanidade de volta para a vida eterna. Como era em Gênesis 1 e Gênesis 2, como se o pecado nunca tivesse existido. Ele nos trouxe a vida eterna para viver essa nova vida em Deus, nos reconectando com Deus, uma vez que Jesus levou todos os nossos pecados, a nossa maldição, a nossa pobreza, miséria, na cruz do Calvário, foi morto, mas ele foi ressuscitado dentre os mortos, para a nossa justificação. Tudo isso para que eu e você fôssemos livres do pecado, agora não mais em maldição, mas agora abençoados, não mais em pobreza, mas agora ricos em Cristo Jesus. Aleluia. Isso nós estamos falando da graça de Deus. Do que nós estamos tratando aqui? Da graça de Deus. Deus nos favoreceu, nos dando a salvação. Talvez nós nem tínhamos consciência de que precisávamos, mas Ele tomou toda a atitude ao nosso favor. Ele nos deu toda a vida. Amém. Isso nós estamos tratando de graça. Recebemos a graça de Deus e agora nós somos perdoados. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos considerados justos, perdoados, santos. Lembra Gênesis 1 e Gênesis 2? Que o homem foi criado em justiça, em santidade, em alegria, em paz. Agora, por causa do sacrifício de Cristo, nós podemos também viver uma vida em santidade, uma vida em justiça, uma vida em saúde divina. E nenhuma doença, nem Covid-19 e nem qualquer outra doença tem poder sobre as nossas vidas, porque hoje nós temos autoridade que nos foi dada, exatamente para vivermos uma vida e reinarmos aqui nesta terra, vivermos uma vida em abundância. Aleluia! E eu quero também colocar aqui Romanos 8:1. Desculpe, irmãos, antes disso, eu quero falar que é óbvio que todo aquele que crê na redenção, nessa redenção, em Cristo Jesus, recebe a vida eterna. Infelizmente, você pode talvez ter evangelizado e falado sobre isso para algumas pessoas, e algumas pessoas não entendem e acham que isso não é verdade, e acham que isso é apenas uma história contada, e não dá tanto crédito, e não crê. Infelizmente, irmãos, mas a nossa obrigação e o nosso dever é falar do amor de Deus, é falar dessa graça de Deus que recebemos, que é a salvação, que a humanidade precisava, e nos foi dado, amém? Agora que nos foi dado, nós podemos viver essa vida eterna. O homem no pecado passou da vida para a morte, mas em Cristo Jesus, por causa do sacrifício, e Ele ressuscitou dos mortos, agora nós passamos da morte para a vida eterna. Hoje nós temos a vida de Deus em nós. Lá em Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é justificado. Aquele que está em Cristo é perdoado. Aquele que está em Cristo tem saúde divina. Aquele que está em Cristo tem proteção divina. Aquele que está em Cristo vive uma vida abundante aqui nesta terra. Não lhe falta coisa alguma. Amém? E eu quero dar só um exemplo de tudo isso que eu estou falando, que esses dias mesmo eu estava vendo aquele filme As Crônicas de Nárnia, eu não vou lembrar o nome certo, mas é o do guarda-roupa, o que as crianças entram no guarda-roupa. E aquele filme é sensacional, porque aquele filme vai tratar exatamente dessa justiça que eu estou falando. Eu vou ser breve aqui para falar do filme, porque até indico a você a assistir esse filme, As Crônicas de Nárnia. Também indico a você a ler livros que dizem sobre a nossa justificação. Nós temos 2 tipos de justiça. Nós temos também o livro Identificação. São livros excelentes. E a própria Palavra de Deus, que você precisa meditar nessas coisas. Amém? Bom, e nesse filme, é interessante que eu vou ser breve a falar do filme. Ele tem um menino, são 4 irmãos, e um deles vai entregar os seus outros irmãos para uma suposta rainha. Na verdade, ela era uma feiticeira. Na verdade, ela era uma feiticeira que se declarava como rainha daquele lugar. E aquele menino, ele vai entregar os seus irmãos para que ele se tornasse poderoso com ela. Ok? Alta traição. Bom, enfim, chega uma parte desse filme onde que esse menino descobre, então, que ela é uma feiticeira má e que ela estava buscando, então, matar eles,
Bom, ele descobre e ele vai para o lado de Aslan. Aslan é um leão que é considerado como um rei que eles esperavam, que iria estabelecer um novo tempo em Nárnia. Okay? Então ele volta para o lado de Nárnia assustado, porque ele sabe o que ele fez, a traição que ele cometeu. E é interessante que nesse filme, a rainha, essa feiticeira, ela vai até Aslan. E ela chega a Aslan, e ela fala uma coisa muito interessante, ela fala assim, Aslan, você sabe que esse menino que cometeu alta traição, ele é meu por direito. O sangue desse menino é meu, eu não preciso nem lutar por ele, porque ele é meu. Ele cometeu alta traição e você sabe disso. Bom, Aslan, sendo um grande rei ali, né, no personagem, um grande rei sábio, ele convida ele convida ela simplesmente para entrar em um espaço dele, para eles conversarem. E eles conversam por um longo tempo, até que ela sai daquele espaço e vai para o seu lugar. Ninguém fica sabendo do que eles conversaram, mas a história continua contando do filme e nós vamos saber o que exatamente conta. E ali conta que chegou a noite, Aslan então sai daquele aposento e começa a caminhar em direção a um lugar. E as duas irmãs começam a seguir ele. E ele começa a ir até uma parte, ele fala assim, olha, daqui para frente eu não quero que vocês me sigam. E elas ficam, e ele continua o caminho. Bom, o que ele estava fazendo? Naquela conversa, naquele ambiente que estava só os dois, ele decidiu se entregar, se entregar no lugar da criança. Ele decidiu se entregar no lugar do traidor, do menino que traiu. E exatamente ele foi até aquele lugar. E quando ele chega num local, está lá a feiticeira com todos os seus aliados, esperando ele para o alto sacrifício. Ele decidiu se sacrificar no lugar do menino. Bom, e ele sobe lá e ela, sem muita demora, e o filme tem toda a história que é bem interessante, e ela simplesmente, então, amarra ele, faz algumas coisas com ele, e ela, então, com uma faca, ela vem e mata. E simplesmente enfia essa faca em Aslan. E é interessante que ali ele morre, é claro. Bom, depois que eles fazem uma tal de festa ali, comemorando aquilo ali, todo mundo vai embora, e as duas irmãs que seguiam Aslan de longe, elas vão até lá, e elas choram por aquela morte, não entendendo o que aconteceu, por que ele morreu, por que ele foi até lá se entregar, elas não entendem. Bom, é interessante que quando amanhece, elas estão voltando, a pedra se rompe. Quando a pedra se rompe, elas não veem mais o corpo dele lá morto. E aí elas acham estranho, e quando elas começam a chegar mais perto, aparece ele. Aslan, simplesmente ele ressuscitado ali, simplesmente vivo, brilhante ali, e elas perguntam, o que aconteceu? Como assim? A gente viu você, ela enfiando a faca em você morto. E ele falou, bom, se essa feiticeira entendesse mesmo de sacrifício, ela entenderia o que aconteceu aqui, um justo morrendo por um injusto. Bom, e acontece várias cenas do filme, uma guerra depois disso, e é interessante que, depois que mais para o final do filme, Aslan, ele vai nomear esses 4 meninos, esses 4 irmãos. E aquele menino que cometeu alta traição, ele recebe o nome de justo. Para cada um deles ele dá um nome, mas para exatamente aquele que traiu, ele recebe o nome de justo. Bom, esse filme é maravilhoso porque ele conta essa nossa história. Ele fala que exatamente Jesus, aquele justo que veio do céu, ele veio pagar o nosso preço, o preço do pecado, ele veio pagar no nosso lugar. Ele se entregou. Não foi nem o diabo que levou ele lá, ele se entregou, exatamente porque legalmente a humanidade estava nas mãos do diabo. Mas ele se entregou como sacrifício vivo, como ovelha muda foi ao matadouro. E lá ele se entregou, e por causa da entrega dele, mas ele foi morto, mas ressuscitou ao 3º dia e vive para a nossa justificação, para que todos nós agora tenhamos a justiça de Deus. E hoje, como exatamente no filme diz, aquele traidor foi considerado como justo diante de todos. E hoje nós somos considerados justos. Hoje todos nós somos considerados justos. E para finalizar, eu quero que você tenha essa consciência, a consciência de justiça de Deus em nós. Quando você tem essa consciência de justo, de santo, de limpo diante de Deus, como se o pecado não existisse, você tem acesso ao Pai.
Você tem livre acesso ao Pai e você não tem medo, porque não há mais culpa, já não há condenação, como eu li aqui em Romanos 8:1, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, já não há condenação sobre as nossas vidas. É por isso que nós podemos viver de uma forma livre, de uma forma alegre, em paz, no Espírito Santo. Amém? Eu quero que você receba, medite nessa palavra, leia esses livros que falam sobre a justificação, filmes como esse que fala sobre a nossa justificação e principalmente a palavra de Deus que fala, que trata da nossa justificação. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade e seja abençoado na prática da palavra.